No ar, o EcoCast, o seu podcast de notícias. Olá, amigo ouvinte! Está começando o Resumão da Semana, programa que vai ao ar toda sexta-feira à noite com os principais assuntos que marcaram a semana. Meu nome é Breno Medula e estou ao lado de Elton Laude, editor-chefe de O Eco. Olá, Elton! Olá, Breno. Olá, ouvintes. Isso mesmo, vamos comentar o que foi notícia em nossa cidade e no Brasil. Vamos começar pelo assunto que deu o que falar na segunda-feira, quando o novo coronavírus fez mais 2 vítimas no governo federal. Os ministros Onyx Lorenzoni, da Cidadania, e Milton Ribeiro, da Educação, que se juntaram a outros 3 nomes do primeiro escalão e ao próprio presidente Jair Bolsonaro, diagnosticado com o vírus há pouco mais de 2 semanas. Onyx Lorenzoni comentou sobre o assunto logo pela manhã, por meio de sua conta no Twitter. Ele disse que começou a manifestar sintomas na quinta-feira, dia 16, e que por isso fez exames no dia seguinte, incluindo o teste PCR. O resultado comprovando a suspeita de infecção saiu apenas na manhã da segunda. No entanto, de acordo com o próprio ministro, o protocolo de medicação que inclui azitromicina, ivermectina e cloroquina vinha sendo seguido desde a última sexta-feira. Na tarde do mesmo dia foi a vez de Milton Ribeiro, que tomou posse no MEC na semana passada, ir às redes sociais para informar sobre seu teste positivo. Ribeiro, que é casado com a lençoense Miriam Pinheiro Ribeiro, disse que já estava medicado e que passaria a despachar remotamente. Além de Lorenzoni, Ribeiro e do presidente Bolsonaro, o novo coronavírus já foi contraído pelos ministros Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, e Bento Albuquerque, das Minas e Energia, além do secretário executivo do Ministério das Comunicações, Fábio Weingarten. Diversos assessores e funcionários que atuam em setores estratégicos do governo federal também já testaram positivo desde o início da pandemia. E nesta semana, 2 projetos de extrema importância movimentaram um Congresso Nacional. O primeiro deles foi a proposta de reforma tributária do governo federal, que teve a primeira parte entregue na terça-feira aos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro. O texto, entregue pessoalmente pelo ministro Paulo Guedes, da Economia, deve ser incorporado a 2 propostas que já estão em discussão, uma no Senado e outra na Câmara. Nesse primeiro momento, a análise da reforma tributária deve ocorrer em uma comissão mista formada por senadores e deputados federais, que iniciaram as reuniões para debater os projetos no início desse ano, mas interromperam os trabalhos por conta da pandemia do novo coronavírus. O documento contempla apenas a unificação de 2 tributos federais que incidem sobre o consumo, o PIS, Programa de Integração Social, e a COFINS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, que, pela proposta atual, devem dar lugar à CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, com alíquota fixada entre 11% e 12%, de acordo com o Ministério da Economia. Tanto o PIS como a COFINS incidem sobre receitas e faturamento de empresas de forma cumulativa, ou seja, considerando valores totais em todas as etapas da cadeia de produção e comercialização. A proposta da reforma tributária é que a CBS seja um imposto não cumulativo, que incida apenas sobre o valor agregado em cada etapa, o que, em tese, significaria redução de impostos. A unificação foi incluída na primeira parte por ser considerada mais simples, já que não necessitaria de alterações na Constituição Federal, o que demandaria a aprovação por meio de uma PEC, proposta de emenda à Constituição. Se este fosse o caso, obrigatoriamente o projeto precisaria ser votado em 2 turnos no Senado e na Câmara, necessitando de aprovação de 3/5 dos senadores, 49, e deputados, 308. Mesmo com a tramitação considerada mais simples, para não esbarrar na Constituição, a transformação do PIS e da COFINS na CBS deve se limitar à arrecadação federal, sem impacto no ICMS e no ISS, que são respectivamente tributos estaduais e municipais. Este assunto certamente deve gerar muito debate neste segundo semestre, e nós estaremos acompanhando cada passo para trazer para vocês.
Seguindo para o próximo assunto, o segundo dos projetos citados foi a PEC que trata do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, aprovada na terça-feira, após 2 dias de apreciação na Câmara dos Deputados. O texto que torna o fundo permanente e eleva a participação da União no financiamento dos ensinos infantil, fundamental e médio seguiu para análise no Senado. O texto base da PEC foi aprovado em 2 turnos no mesmo dia. Na primeira votação, o placar foi de 499 votos favoráveis, 7 contrários e 7 ausentes. Depois, com a ausência de mais 7 deputados, foram 492 votos a favor, 6 contra e 1 abstenção. Como trata-se de alteração na Constituição Federal, eram necessários votos favoráveis de pelo menos 3/5 dos 513 deputados, o que, como citado anteriormente, representa 308 votos. No Senado, a proposta precisa de aprovação de, no mínimo, 49 dos 81 parlamentares. O parecer da deputada Dorinha Seabra Rezende, do DEM do Tocantins, que é a relatora da PEC, diz que a contribuição da União deve aumentar gradativamente de 2021 a 2026, passando dos atuais 10% para 23%. O texto prevê um modelo diferente de distribuição, com manutenção dos repasses para a complementação dos fundos estaduais que não atingirem o valor mínimo de investimento por aluno, mas também incluindo os municípios. Ao final do aumento gradativo, os 23% de participação da União passam a ser divididos da seguinte forma: 10% para a complementação dos fundos estaduais mais vulneráveis, 10,5% para as redes de ensino estaduais, municipais e distritais que não atingirem o chamado VAT, que é o valor aluno total que será definido futuramente com metade dos recursos vinculados ao ensino infantil, além de 2,5% distribuídos com base na evolução dos indicadores de atendimento e melhoria de aprendizagem. Em seu discurso, a deputada Dorinha Seabra Rezende destacou que as mudanças visam corrigir desigualdades, já que o modelo atual, com repasse dos recursos para a complementação dos fundos estaduais e não diretamente aos municípios, faz com que, por exemplo, cidades mais ricas em estados pobres sejam beneficiadas e cidades pobres em estados ricos sejam prejudicadas. Outra questão apontada como fundamental por ela é a priorização do ensino infantil, onde tudo começa. Outro ponto da PEC, que torna o Fundeb permanente, determina que no mínimo 70% dos recursos extras sejam utilizados para o pagamento de profissionais da educação e que 15% sejam investidos em melhorias nas escolas. Hoje, a referência é 60%, só que beneficia apenas professores. Leis específicas devem regulamentar questões como o piso salarial nacional para a educação básica e o sistema de fiscalização e controle das despesas com educação nas esferas estadual, distrital e municipal. O texto aprovado na terça-feira pela Câmara já deu entrada no Senado e a expectativa é que a proposta tenha tramitação rápida. Caso a PEC também seja aprovada após a apreciação dos senadores, uma lei regulamentando o novo Fundeb também deve ser discutida no Congresso, definindo diversos pontos, como o próprio cálculo do VAT, levando em conta diretrizes do Plano Nacional da Educação. Vamos falar de economia agora. Jeff Bezos, fundador e diretor executivo da Amazon, adicionou 13 bilhões de dólares ao seu patrimônio líquido na segunda-feira, o maior salto em um dia para o indivíduo desde que o índice de bilionários da Bloomberg foi criado em 2012. As ações da Amazon.com subiram 7,9%, a maior alta desde dezembro de 2018, com um otimismo crescente sobre as tendências de compras na web, e agora acumulam um aumento de 73% no ano. Bezos, de 56 anos, é a pessoa mais rica do mundo e viu sua fortuna aumentar de 74 bilhões para 189,3 bilhões de dólares apenas em 2020. Apesar dos Estados Unidos estarem em sua pior crise econômica desde a Grande Depressão nos anos de 1930. Agora, só ele tem fortuna maior do que gigantes como ExxonMobil, Nike e McDonald's. E não foi só ele que engordou o caixa. Mackenzie Bezos, sua ex-mulher, ganhou 4,6 bilhões de dólares e agora é a 13ª pessoa mais rica do mundo.
Outros titãs da tecnologia também estão desfrutando de uma onda, impulsionada em parte pelo fato de que as pessoas foram forçadas a ficar em casa devido à Covid-19 e foram ajudadas pelo impulso dado aos mercados por esforços sem precedentes de estímulo por parte de governos e banqueiros centrais. 7 das 10 pessoas mais ricas do planeta devem sua riqueza ao setor, incluindo Elon Musk da SpaceX, cuja fortuna já subiu 47 bilhões de dólares apenas em 2020. O diretor executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, adicionou quase 15 bilhões de dólares ao seu patrimônio líquido, mesmo em meio ao boicote de grandes anunciantes da rede social, devido a falhas em coibir posts de ódio e desinformação. No campo local, o destaque fica para a morte do jornalista e historiador Benedito Blanco, de 72 anos, ocorrida ontem. Colaborador de O Eco e diversos outros veículos de comunicação, além de idealizador e administrador do site Lençóis Notícias, ele foi vítima de um AVC no último domingo e estava internado desde a segunda-feira em Bauru. Nascido e criado em Lençóis Paulista, Dito Blanco, como era carinhosamente chamado pelos amigos, iniciou sua trajetória no jornal O Eco em 1962, com apenas 13 anos, quando teve uma passagem de 2 meses pela oficina tipográfica, mas foi dispensado por conta da pouca idade. Persistente, retornou 1 ano mais tarde para pedir emprego, foi contratado e ali ficou por mais de 2 décadas. Sob a batuta de Alexandre Quito, que ele considerava como seu grande mentor, desenvolveu o apreço pelo jornalismo e pela história de Lençóis Paulista, que acabou se tornando uma das marcas registradas de seu site, ao qual passou a se dedicar integralmente em 2004, depois de colaborar com inúmeros periódicos em Lençóis e região. Casado com Dona Piedade Perantoni Blanco, Dito Blanco deixa 4 filhos, Rafael, César, Cristiano e Alessandra, além de 5 netos. O velório aconteceu na manhã desta sexta-feira no Memorial Paraíso da Colina, de onde saiu o cortejo para o sepultamento no cemitério municipal Alcides Francisco. Aos familiares, os sinceros sentimentos de pesar de toda a equipe de O Eco. E por hoje é só, mas semana que vem tem mais. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar as notificações para ser informado sobre os novos conteúdos. Gostou? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente o que achou. Nós ficamos por aqui. Um abraço e bom fim de semana. Até mais!